Como a criança ferida se mostra na relação com os filhos. Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para falar desse assunto que tanto toca os corações de mães e pais. Não é um tema muito fácil, obviamente, mas a gente segue aqui nessa nossa lida de construir esse pensamento que nos leva desse lugar da menina ferida interior para o mulherão, para que a gente possa viver essa realidade da nossa autenticidade, do nosso ser, em todas as nossas relações, especialmente na relação da gente com a gente mesmo, da nossa relação com as nossas feridas emocionais, com as nossas dificuldades de adultecer, com a nossa família de origem, na vida 2. E hoje a gente vai conversar sobre esse aspecto da relação com os filhos, tá? Eu vou deixar aqui também nos comentários o tema direitinho. Peraí. Perdeu aqui. Como a criança ferida se relaciona, se mostra na relação com os filhos. E aí, pessoal, já vou pedindo para vocês darem o like, encaminharem com o aviãozinho aí para pessoas que vocês acham que possam se beneficiar. Também quero confirmar com vocês se o áudio tá bom, porque eu tenho aqui fone de ouvido. Me fala se tá legal, se vocês estão me ouvindo bem, porque aí a gente começa a nossa conversa. Só alguém puder sinalizar para mim se tá bom, porque eu tenho fones aqui. Tá legal? Alguém tá me ouvindo bem, né? Maravilha. Então tá bom. Esse é um tema, gente, que obviamente vai estar sempre se mostrando para aquelas pessoas que têm essa experiência de ter filhos. A gente sabe que filho é sempre algo novo. A gente está sempre aprendendo a lidar. Desde o momento em que a gente chega ali, né, na maternidade e encontra com o nosso filho pela primeira vez, tudo é novo. A gente está nascendo também como mãe, como pai, e a gente começa a se relacionar com as diferentes fases que vão vindo, desde sentar, desde ficar em pé, até caminhar, até começar na escola. Depois vem um período aí da pré-adolescência, as festinhas, aí vem a adolescência, e a cada momento desses nós também somos novos, mãe e pai, nessa história. E obviamente nós trazemos dentro de nós esses conteúdos interiores daquilo que a gente viveu com a nossa família de origem, daquilo que a gente experimentou com a nossa mãe, com o nosso pai, daquilo que às vezes lá no fundo a gente prometeu pra gente mesmo. Farei diferente de vocês, né? Serei uma mãe ou um pai diferente de vocês. E aí lá na frente, quando a gente se depara, a gente se percebe também repetindo algumas dessas coisas que a gente, né, não gostaria de repetir. Então são muitos os caminhos, né, que realmente machucam o coração e que nos trazem imensas oportunidades de aprendizado. Muitos os assuntos que nos alegram e que nos enchem de alegria, que a gente sente, nossa, vale cada passo desse. Só que não é um caminho muito simples, porque todo esse caminho de estar em contato com luz e sombra, com esses aspectos do nosso interior, eles são muito profundos e muito caros para todos nós. E quando a gente projeta isso na nossa relação, né, na vida 2, já dá bastante trabalho. A gente conversou sobre isso na última live. Lembrando, pessoal, que todas as minhas lives estão também no meu YouTube, onde é mais fácil de assistir, onde dá para acelerar o tempo, onde dá para dar pausa. E aqui no Instagram é um pouco difícil a gente voltar no lugar de onde a gente parou. Então, assim, lá no YouTube eu pego todas essas lives que eu faço aqui no Instagram e levo para lá para ficar bem mais fácil, bem mais tranquilo. Então tem várias playlists de constelação familiar, de relação na vida 2, de relação com os filhos. Enfim, tem uma playlist específica de menina ferida, a mulherão. Então, assim, a gente vai percebendo aos pouquinhos nessa lida com os filhos
que ali é o espelho mais doloroso. É o espelho onde realmente, quando a gente vê algo em nós que a gente nega, que a gente tem medo, ou algo dos nossos pais, algo do nosso sistema familiar, e que vai e se mostra num filho, não é brincadeira. É muito dolorido, é muito intenso, a gente fica assim, perdido, tantas vezes, quantas vezes isso acontece, e é preciso ter calma e tranquilidade e saber que faz parte, tá tudo bem. Isso acontece, mas a gente vai tendo que aprender a lidar com esses aspectos. Afinal de contas, a gente tem uma criança, né, sob os nossos cuidados e que precisa da gente, inclusive na vida como adolescente. Isso tudo também entra numa nova fase. Eu vou conversar sobre essas fases com vocês hoje. E já quero também que vocês possam ir enviando as suas perguntas. Vocês podem colocar aqui nesse símbolozinho aqui embaixo de uma interrogação. Vocês podem colocar suas perguntas ali. Eu vi que uma pessoa escreveu logo acima que recebeu meu livro hoje. Que bom, que seja uma leitura ótima para você. E são 5 livros, né? O último livro, inclusive, é sobre esse tema dessa live de hoje, que é o Tô Aqui Com Você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento, que é com base em acompanhar, né, crianças e adolescentes que estão passando por processos de depressão, de ansiedade, de toque, de automutilação, ideações suicidas. Isso aqui é um livro para adultos e é um livro para professores, profissionais de saúde, que vão trabalhar essas 9 posturas para conseguir dar esse suporte, nesse sentido assim, suportar mesmo, ser esse suporte para essa travessia difícil que a criança e o adolescente está passando. A gente também vai falar disso aqui hoje, tá bom? Bom, então vamos lá. Muitas vezes, especialmente para as mulheres que passam por uma flutuação de hormônios muito grande, quando um filho ou uma filha nasce, às vezes vem, né, o blues, vem o impacto da maternidade, que não é muito fácil da gente lidar, né? Então a gente acaba tendo essas quedas no meio do caminho e algumas vezes isso se agrava e vai até para uma depressão pós-parto, tá? Então esses são alguns dos aspectos que vão vindo à tona conforme você vai criando a vinculação com seu filho, com a sua filha, dando de mamar, ou me frustrei, não consegui dar mamar. Eu queria ter parto normal, não consegui ter parto normal. Ou cada uma das dores que as mães vivem e vão se colocando contra a parede, porque em função da gente não querer repetir às vezes o que a gente viveu em casa, ou idealizar que eu farei melhor, eu farei diferente, a gente fica se enchendo, né, de eu tenho que parir naturalmente, de cócoras, eu tenho que amamentar, eu tenho que... Isso tudo é ótimo, gente, a gente precisa mesmo buscar o que é melhor. Mas muitas vezes coisas acontecem no meio do caminho e isso não é possível. E aí começa a emergir essa sombra, essas feridas emocionais. A nossa criança ferida começa a se sentir também, né, incomodada e mexida de estar vendo ali as suas próprias impossibilidades, né, que ela às vezes idealizou tanto ou exigiu tanto que a mãe ou o pai tivessem sido diferentes, e quando a gente vê, tem algo ali se mostrando, né? Então é um tema bastante dolorido, né? E muitas vezes tudo que essa criança, que esse filho mais precisa é que a mãe e o pai consigam ficar aqui nesse adulto o máximo possível de tempo. É óbvio que vai ter um dia que a gente vai estar cansado, que a gente vai estar nervoso, que tem um momento difícil no trabalho, que a gente desce e vem pra cá e às vezes fica agindo como se fosse outra criança na história, né? Às vezes acontecem dificuldades com o cônjuge, ou o marido fica com ciúmes do filho com a mulher, ou a esposa fica com ciúmes da filha com o marido, disputando o lugar de filha, disputando o lugar de filho, né? Do marido e da mulher. Então são muitas coisas que podem se projetar e se mostrar nessa relação com os filhos. E a grande verdade é que eles precisam, né, desse adulto, dessa adulta competente para poder serem cuidados. E eles estão ali
no nível máximo, né, de vulnerabilidade, a sobrevivência mesmo, né, do alimento, ao lugar onde vai dormir, a toda a proteção, a escola, a formação, tudo isso está na mão de 2 adultos, né? E algumas vezes não consegue conviver com os 2 e mais proximamente de um ou de outro, né? E isso, gente, é algo que muitas vezes a gente não consegue entender a dimensão que tem, né? Que a gente perceber que aquele serzinho tá com a sua vulnerabilidade toda exposta às nossas questões, à nossa humanidade, às nossas possibilidades, às nossas impossibilidades, aquilo que a gente tem em abundância e aquilo que nos falta, aquilo que a gente não tem para dar. E é assim a vida, com essa incompletude, esses filhos mesmos vão precisar aprender a lidar com os sims e nãos, né? Com aquilo que falta, com aquilo que tá lá. E uma vez assistindo uma palestra com a Sophie Hellinger, eu lembro que ela lá no alto da maturidade dela, né, com 70 e poucos anos, dizendo: hoje eu agradeço a minha mãe por tudo que ela me deu, mas agradeço especialmente pelo que me faltou, pelo que ela não pôde me dar, porque aquilo ali me fez ter espaço para eu ir atrás e eu descobrir, né, por mim mesma, essas muitas competências que eu fui descobrindo ao longo da minha vida, né? Então, quando a gente vai vivendo aos pouquinhos essa história com os filhos, isso vai se mostrando e a gente vai amadurecendo. E toda aquela exigência que a gente tinha da mãe e do pai, que eles fossem perfeitos, que eles fossem prontos e acabados, né? A gente, quando vira mãe e quando vira pai, a gente para e pensa: nossa, não foi fácil. Não foi fácil para minha mãe, não foi fácil para meu pai. Agora eu vejo o que é esse peso, por exemplo, de, né, ter que sustentar, ter que estar ali apoiando, né, muitas vezes ficar sem dormir e estar ali fazendo toda a sua vida girar em torno daquele novo ser. Então é um processo muito forte de sair do nosso próprio umbigo para fora e adultecer na marra, não só nos aspectos que a gente já vai adultecendo na nossa vida, que são os aspectos financeiro, profissional, de estudos, de competências sexuais. Eu vou e caso e eu tenho alguém do meu lado, ok, me coloco como um adulto na vida. Mas esse adultecer emocional e psíquico, quando a gente encontra, né, filho e filha na vida, ele é chamado com toda a força. E assim, nem sempre a gente consegue ter a velocidade que a gente gostaria para acompanhar, né, essa exigência. E aí a gente vai, nesse período, as pessoas que são mãe e pai aqui sabem que a gente vai se umidificando. É como se fosse um movimento de, nossa, né? Eu não sabia que era tão intenso assim. Eu não sabia que era isso tudo. E um efeito muito comum, eu não digo que isso acontece para todos, mas eu já conversei com muitas amigas e amigos que vivem isso, que falam: nossa, agora eu entendo a minha mãe e meu pai. Agora eu vejo o que é ser mãe e ser pai. E não é brincadeira, né, gente? Então, a criança ferida se mostra muito intensamente nesses primeiros anos e muitas relações terminam justamente nesses 3 primeiros anos. É bastante comum a gente ver isso. Relações que terminam bem nesse comecinho, logo que tiveram os filhos. Não é que foi culpa que os filhos nasceram, é porque nós não estávamos ainda com essa possibilidade, com essa preparação, né, para poder encarar tantas mudanças assim. Porque tem a mudança já da nossa vida de solteiro para a vida de casado, e às vezes as incompatibilidades vão se mostrar intensamente, só que quando um filho chega, isso fica ainda mais intenso, ainda mais crônico, né? Então, a gente vai percebendo o quanto não é brinquedo, né, manter essa família coesa quando o filho chega, porque começa a rolar um negócio que os casais chamam muitas vezes de banco de horas.
Isso quando é um casal mais moderno, tá, gente? Que aí a gente começa, pô, já troquei 3 fraldas hoje, você trocou quantas? E você fez isso? Não, eu dei a última comida e você deu. E aí às vezes começa um jogo assim. Isso em alguns casos, tá, gente? Mas tem todo um cansaço, tem toda uma, né, esse afloramento dessas expectativas versus realidade. E aí com o tempo a gente vai encaixando, a gente vai vivendo as gostosuras, a gente vai vivendo as levezas, as surpresas, as delícias, e a gente vai se adaptando. O ser humano se adapta, né? E muitas vezes os casais conseguem se encontrar nessa dinâmica. Os casais conseguem, né, se encaixar e ir caminhando aí com essa parceria também agora, cuidando dos filhos, né? E aí, gente, começa a vir a vida escolar, começa a vir às vezes a nossa expectativa versus realidade do que o filho quer, o que o filho não quer. Quanto que o filho gosta de uma matéria que pra gente era super natural, ou que a gente tinha uma determinada personalidade na escola, e aí o filho vai e mostra outro caminho, né? Ou quando acontecem, por exemplo, questões de bullying, questões de sofrimento na escola, questões de, enfim, de saúde mesmo, laudos de diversidade ali cognitiva, em que existem determinadas condições, né, nesses filhos que a gente vai precisar ajudar, se adaptar, e hoje em dia isso está muito comum, né, o espectro do autismo, a descalculia, a dislexia e tantas outras coisas que vão acontecendo, né? E todas as modificações que a gente vem vivendo em função da tecnologia, dessa quantidade de informações que a gente está exposto e que os nossos filhos estão se deparando na vida, né, com essa mudança toda e a gente precisando cuidar e orientar. São muitas as provas, né, que eu estou colocando aqui para vocês e, obviamente, quando isso escalona, como aconteceu, por exemplo, no tempo de pandemia, que esses meninos ficaram, né, num período de formação da cognição, de formação ali, né, da interação com os coleguinhas, de poder estar na escola desenvolvendo, né, todo o seu sistema, todo o seu conjunto ali de habilidades mesmo, cognitivas, e aí a gente vai vendo o quanto eles perceberam ali, né, naquele momento, eu não posso viver isso, eu tenho que ficar dentro de casa, eu tenho que olhar para uma tela, eu tenho que ficar ali assistindo aula por um ano e meio, alguns chegaram a 2 anos, e houve um atraso cognitivo, já vem sendo demonstrado em algumas pesquisas que, inclusive, algumas crianças que não conseguiram tirar a máscara durante um tempo, alguns que cresceram já com máscara e que às vezes não conseguem olhar. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas depois da pandemia, de ficar tanto tempo sem se relacionar, a gente que já era mais velho, que já tinha toda a nossa cognição formada, quando você volta a reencontrar as pessoas, tinha até uma certa dificuldade de olhar no rosto, de conversar, né? A gente estranhou essa retomada, né? Imagina para essa criançada que ficou dentro do quarto, que ficou isolada, né? E que ficou com excesso de informação. Isso estressa, isso aumenta a ansiedade. Então a gente viu aí uma explosão de casos de depressão, de ansiedade, de automutilação e de ideações suicidas em alguns casos mais extremos, né? E aí, quando os pais se deparam com isso, né, a gente está aqui no adulto e vê um filho passando por uma situação desse tipo, a gente não consegue se manter muito tempo nesse adulto em nós, né? A gente já vem aqui para junto e começa a se desesperar, a gente entra na criança ferida interior e a gente já fica ali desesperado, exigente, morrendo de medo daquilo que está acontecendo, com uma sensação, né, de que tem algo fora do controle e que tem uma ameaça muito grande ali por perto, né? E novamente, mais uma rodada nessa nossa espiral, desse adultecer, desse amadurecimento, aí é que a gente vai precisar mostrar quem é o pai e a mãe e quem é a criança e o adolescente, né? Porque quando a gente tem ali como criança, né, uma criança que está dando voz, por exemplo, ao grito interno que a mãe ou o pai não conseguiram dar, ou ao incômodo, né, que às vezes está acontecendo na família, o
o filho ele está intensamente ligado ao inconsciente dessa família, esse inconsciente familiar. E muitas vezes o grito da criança é o grito que a mãe ou o pai não estão conseguindo dar. Isso não é para culpar a mãe e nem para culpar o pai. Quanto mais a gente souber o que está acontecendo, mais a gente vai poder ajudar a nossa criança ferida interior e ajudar os nossos filhos. Então eu sempre falo que uma das maiores medidas, né, de cuidado com os nossos filhos é justamente a gente cuidar da gente mesmo, cuidar do nosso autoconhecimento, cuidar da nossa criança interior para a gente sair da dinâmica de culpa, de pensar, eu não estou sendo uma mãe boa, eu não estou sendo um pai bom, eu não estou conseguindo fazer o que eu queria, enfim, eu estou acabando agindo igual ao que eu vi em casa que eu não queria repetir. Aquelas coisas que a gente vai se embolando e vai vendo, né? E quanto mais a gente puder se amar, se cuidar, se olhar com gentileza, né? E ao mesmo tempo se perceber um humano nesse processo, mas se ver como humano não quer dizer seguir concordando com aquilo que a gente não está fazendo que não é legal, né? Eu me vejo aprendendo e eu me disponho a melhorar e crescer naquela situação, tá? Então, algumas vezes, quando essa situação chega a um nível tal, é preciso passar por esse amadurecimento intenso para a gente conseguir suportar essa fase difícil que uma criança ou uma adolescente estejam passando e a gente conseguir dar esse suporte, né? Um suportar no sentido de dar suporte para os nossos filhos, tá? Daqui a pouquinho eu vou entrar, podem ir registrando aqui as perguntas de vocês que eu vou respondendo daqui a pouco, tá? E fiquem tranquilos que eu não vou ler o nome de vocês quando eu for fazer as perguntas, porque aí na gravação vocês ficam com a identidade preservada, para que a gente tenha espaço aqui de conversar bastante com muita liberdade, tá? Sintam-se bem à vontade, quem não quiser colocar aqui nos comentários pode usar a interrogaçãozinha, tá bom? Então, gente, quando a gente percebe que lá dentro de nós, né, lá no fundinho de nós, tem algo que a gente olha para o filho, a gente olha para a filha e pensa, nossa, mas eu às vezes me sinto estranha com relação a essa pessoa e eu sei que é minha filha, porque é meu filho, que eu não posso falar disso, que isso é tabu. Então tem mães e tem pais que, por exemplo, às vezes tem medo de lidar com aquele filho, às vezes tem ciúmes, né? Às vezes tem uma raiva, às vezes tem uma situação, né, de muita preocupação, de muito apego e de, enfim, uma obsessão mesmo pelo filho. Então são muitas os matizes, né, que vão aparecendo na gente e que fica ali se mostrando. Então vou dar um exemplo para vocês, né? Aí o filho entra na adolescência e eu falo, gente, isso tendo experimentado isso em 3 ocasiões, porque eu tenho 3 filhos. Eu tive a Rafaela e depois eu fiquei grávida de 3 gêmeos, né? Um deles faleceu, que é o Miguel, o segundo, mas no Noitel estão aí os 3, né? Ela tá na adolescência com 16 e eles estão entrando agora com 13. Então, isso aí, gente, cada um de nós tá ali, né? Lidando com aquela situação, lidando ali na família. Quando você vê, o filho está entrando na adolescência e começa a se fechar no quarto. Vou dar um exemplo bem simples de como isso se mostra, tá? E aí, a gente começa a se sentir abandonado. Nossa, meu filho sempre vinha, né, me dar um abraço de noite, assistia filme abraçado comigo. E agora, na adolescência, já está se fechando, já está ficando quietinho no quarto dele. E eu tô me sentindo o quê? Rejeitada, tô me sentindo abandonada. Isso em mim é a criança ferida interior em mim, que se eu ficar alimentando isso, vai dar ruído, vai dar problema. E é natural a gente se sentir assim, tá, gente? Faz parte. Mas nós somos os adultos, então a nós cabe cuidar das nossas carências e não cobrar isso dos filhos, tá certo? Então, quando eu me percebo cobrando, carente demais e colocando esse peso em cima de um filho, esse é o momento em que a coisa começa a pesar, porque eles não têm estrutura, eles não têm esses recursos para poder lidar com essa demanda, né, exacerbada. É lógico que você pode mostrar sua carência, mostrar em algum momento, brincar. O problema é quando isso se torna crônico.
né? E aí a mãe vai lá, né, senta na beira da cama, poxa, você não fala mais comigo, o que você tem? Por que nananã? E tá. Então começa, e como eu disse, é natural? É. Agora cronificar nisso aí vai gerando uma culpa, uma sensação de peso no filho, que isso, né, ele tá tendo que lidar com essa criança ferida do pai e da mãe que, desceu, veio pra cá e tá agora exigindo que esse filho, né, enfim, sacie essa necessidade, essa carência, tá bom? Mas quem é o adulto, quem é a criança, quem é o adolescente? Porque o movimento da adolescência é justamente conseguir sair, né, da barra da saia da mãe e do pai para conseguir encontrar o mundo, a sua força de querer estudar, de querer fazer uma faculdade, de querer encontrar um emprego e de querer ir para a vida e encontrar o seu próprio núcleo familiar. Então, para conseguir sair disso aqui, dessa barra da saia gostosa, né, com tudo, com cama, né, comida, roupa lavada, a gente está aqui, muitas vezes o movimento que vem é um movimento de raiva, é um movimento de eu começo, né, a me diferenciar. Agora, isso é o natural. A adolescência, ela é caracterizada por essa mudança, né? Essa diferenciação. Eu encontro o mundo, eu vou para o mundo e muitas vezes eu preciso negar o que estava ali. Então a infância como essa tese, a adolescência como antítese, e lá na frente na vida adulta esse filho vai encontrar a síntese, que é o que ele vai, né, guardar no seu coração, daquilo que é do seu sistema, daquilo que ele encontrou no mundo, que ele desenvolveu por si mesmo e daquilo que ele conseguiu integrar, né, e segue ali na vida adulta e madura, que eu costumo dizer que isso vai acontecer lá pelos 35 anos em diante ou mais, né, que é um momento também que alguns amadurecimentos mesmo cerebrais nossos se completam para que a gente possa realmente ter uma estabilidade, né, não só de hormônios, mas mental, psíquica, para poder encaixar, né, essas frustrações, encaixar, colocar as coisas em perspectiva e a gente conseguir lidar com a nossa vida, tá? Então, quando, por exemplo, uma família está passando por um desafio desses, com crianças e adolescentes em processo de sofrimento intenso, é preciso, mais do que nunca, que a mãe e o pai fiquem muito atentos, porque entre esse componente do desespero, do pânico, do terror e do medo, e a gente vai precisar se concentrar para ter serenidade e dar espaço para esse jovem ou para essa criança, né, conseguir escorrer esse conteúdo de dor que está atravessando ela em segurança. Então a gente vai dando os contornos, a gente vai dando, né, aquele apoio, os limites, a fronteira, é como se fosse, né, como é que a gente fala, assim, as margens de um rio, para que o rio possa correr a sua própria natureza com essas margens, com essa segurança, né? E isso tudo, gente, é um aprendizado que vai vindo aos poucos e, suor e sangue, porque não é fácil, a gente sofre de ver, né, os meninos sofrendo. Então eu tenho acompanhado algumas famílias, passo aqui também por processos na minha vida como mãe, em que eu vou aprendendo algo novo a cada dia. E eu não tô aqui para passar receitinha pronta para ninguém, porque eu não acredito que isso existe. Cada criança tem o pai e a mãe que precisa, exatos como eles são. E o que eu penso é que essa proposta que está aqui nesse livro, das 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento, é que a gente possa experimentar essa postura interiormente, a gente com a gente mesmo, para que, ao sentir o que essa postura traz para mim, eu consigo ficar mais tempo nesse adulto, né? E eu consigo ofertar um espaço de recuperação, né? Para que esses processos de sofrimento mais intenso possam se completar. Claro, sempre com apoio, né, aí de diversos profissionais, psicólogo, psicopedagogo para apoiar, né, na parte escolar, psiquiatra em alguns casos, enfim, nessas fases mais difíceis e mais delicadas que a gente passou de pandemia, a gente, né, tem vivido aí muitas e muitas, enfim,
sagas mesmo, né? E eu tenho acompanhado famílias e eu falo, vamos ter serenidade, a gente tem que dar espaço pro sobe e desce deles. Se a gente ficar subindo e descendo tanto quanto, eles não vão ter a estabilidade, a segurança que eles precisam para poder dar vazão para isso aí que está se mostrando, né? Então, gente, a criança ferida dos pais e das mães vão se mostrar, sim, naturalmente, ocasionalmente. O importante é a gente não deixar que isso se torne algo tão crônico que a gente se transforme numa criança lidando com outra criança, um adolescente raivoso lidando com o outro adolescente raivoso, porque a gente tem que se lembrar quem é o adulto aí na história, tá? E eu tô falando isso com o máximo de carinho e de compaixão, e como eu falo, eu sempre faço esses livros, essas lives de joelhos, porque é tão difícil, né? A gente viver isso na própria pele, dentro de casa, mas por isso mesmo eu sei que tem um jeito, porque a gente vai, né, com estudo, com o apoio das constelações familiares também, eu tenho conseguido fazer grandes amadurecimentos, né, da minha parte, para poder oferecer esse ambiente um pouco mais estável, um pouco mais amigável, convidativo, para que eles tenham espaço para viver os próprios processos, tá bom? Eu vou começar a ler aqui algumas das mensagens que entraram, para que a gente possa começar uma conversa, porque eu acho que sempre fica assim, né, mais rico quando a gente consegue trazer os comentários dos participantes, tá bom? Então, uma pessoa colocou aqui, repetimos algumas não, repetimos tudo que rejeitamos, repetimos tal qual. É muito comum aquilo que a gente exclui, julga e rejeita nos nossos pais. Aí algumas vezes no momento, né, de descuido, de cansaço, de explosão, a gente vai e faz algo parecido. Eu não diria tudo, nem todas, mas assim, algumas vezes isso acontece, é bastante comum que isso aconteça, especialmente aquelas que a gente julga com mais violência. Nós tendemos a repetir justamente para a gente conseguir processar aquilo que está dentro da gente, do que a gente viveu, e porque a gente é filho da nossa mãe, do nosso pai, que são seres humanos simples, comuns e imperfeitos, como nós também somos. Então, na medida que a gente vai encaixando a humanidade da nossa mãe e do nosso pai, a gente também a gente se permite ser humano, né? E tá ali aprendendo, tá ali se experimentando e poder dizer internamente, sim, mamãe, sim, papai, eu também fico brava, eu também fico impaciente, eu também grito às vezes. Eu gosto muito de contar essa história, que a gente mora numa casa térrea e a casa é espalhada, assim, ela é grande, e aí os três para um lado e para o outro, às vezes fica essa gritaria, né? Chamando, fulano, né? E houve uma época, logo que a gente mudou para cá, agora a gente já tá quase 13 anos na casa, mas lá no princípio eu falei, gente, mas que gritaria, que coisa chata, não tô gostando disso aqui. E aí eu lembro que eu falei, não, a começar em mim, eu vou mudar isso. Falei com meu esposo, né? Falei, vamos, né? Eu não tô mais gostando disso, eu vou procurar mudar. Te convido a fazer o mesmo no seu tempo, se você achar, né, que tem a ver, mas eu vou começar aqui. E aí eu fui me vigiando, sei lá, se eu tava dando 10 gritos num dia, aí no outro eu dava 9 e eu já me dava vitoriosa. E a coisa foi indo e realmente foi se modificando. Eu pude perceber, né, que aquilo estava me estressando. Mas a gente não se desfaz dos nossos recursos. Logo em seguida, teve um dia que eu estava vendo um dos meninos indo com a mão em direção ao fogo e eu dei um berro, ei, não, para, né? E aí, então a gente não se desfaz dessas coisas. O grito, ele tem seu lugar, a sua hora e a sua função diante de um perigo, de uma coisa dessas. Então, a gente vai aprendendo a encontrar, né, o nosso jeito de ser, a nossa força, aquilo que está em excesso, aquilo que está em falta e que eu posso começar, né, a melhorar em mim. Porque eu quero evoluir como pessoa. Eu sei que eu nunca vou ser uma mãe completa, perfeita, porque, né, só tem terráqueo aqui nessa live e nesse planeta, não dá, né? Mas que a gente possa ir se melhorando naquilo que fica na gente, às vezes, uma ressaca moral,
do que a gente fez, que ficou a mais, que pesou e que a gente se sentiu mal, né? Para a gente conseguir se abraçar nesse momento de queda. Eu ensino muitas vezes no meu curso também, especialmente no módulo 2, que é um momento em que a gente faz um ensaio de novas reações. Quando a gente lida com alguma sombra, com alguma ferida emocional, a gente poder voltar naquela situação que a gente viveu, que a gente ficou com a consciência pesada, e a gente recriar novas reações. Umas 3, 4, 5 reações diferentes. E aí, às vezes, a gente fica até esperando a forma como a gente vai reagir da próxima vez. Aquela situação vai acontecer de novo. Por exemplo, derramou o copo de suco em cima do seu celular e você, pum, deu uma explosão. Aí você, putz, devia ter explodido a criança pequena e tal. Aí você vai, né? Imagina que você está vivendo de novo aquela situação e imagina diferentes formas de reagir, né? Você vai ter certeza que vai virar um outro copo, vai virar alguma outra coisa que você vai se impacientar e você vai poder utilizar esses novos recursos que você está treinando. Então, tudo na vida, gente, é possibilidade de aprendizado, é possibilidade de crescimento. E a felicidade que a gente tem de conseguir reagir de uma nova forma, percebendo a nossa criança ferida se mostrando ali na relação com os filhos, e a gente vai... Não, pera, né? Deixa eu crescer aqui um pouquinho, entregar alguma coisa diferente um pouquinho. Aí a gente vai, experimenta uma nova forma de ser e o filho, né, adora, gosta, a gente fica feliz. Então podemos sim, né, ir melhorando. Deixa eu ver aqui. Uma outra pessoa escreveu: algumas atitudes me traumatizaram, mas muitas vezes eu me pego fazendo as mesmas atitudes. Eu imagino que foi na sua infância e que você acaba fazendo, porque a gente aprende também, isso vem, não é maldade da mãe e do pai, era também um tempo, né, de vida que tinha ali uma situação delicada, cultural, né, difícil. Então ali, com aquilo que se mostrou, por exemplo, na nossa infância era comum, né, dar palmada, era algo cultural até, né? E aí isso está se transformando, a sociedade ela está se modificando. E a gente poder se dar esse espaço, sabendo que a mãe e o pai vieram de uma cultura diferente, a gente, né, entende que foi assim, mas a gente pode pedir, né, internamente, né, me olhem com amor quando eu faço um pouquinho diferente de vocês, quando eu crio os meus filhos de uma nova forma, né? E aí a gente consegue olhar com cuidado, com carinho para a história que a gente viveu e a gente vai encontrando mais e mais permissão interna para se modificar, tá? Vamos lá. Uma pessoa comentou aqui: chocada com a quantidade de diagnósticos de síndromes das mais variadas. Eu acredito que muitas dessas síndromes, né, desses diagnósticos todos, eles já existiam, né, e agora eles estão podendo ser percebidos, né? E eu acredito também que a alimentação e a exposição à tecnologia talvez, né, esteja também exacerbando alguns desses quadros. E o importante é a gente conseguir perceber que todo quadro que se mostra, todo sintoma, ele está dando lugar para algum movimento também. Na família está ali por amor e que a gente possa olhar com amor para isso e cuidar disso da melhor forma possível, né? Uma pessoa colocou aqui uma pergunta importantíssima: posso dividir com a minha filha as minhas aflições? Olha, se são as nossas aflições de casal, com o marido, né, marido e mulher, e ficar fazendo do filho confidente, isso não é legal, não faz bem para os filhos, porque o filho, pensa bem, ele é feito ali, né, metade mamãe, metade papai, ele recebe 100% ali, né, de cada um dos dois e se encontra ali naquele somatório. E aí, quando a mãe vem às vezes falar do pai, é como se pegasse uma folha A4, né? Uma folha e fizesse assim, ó, rasgasse. Não dá pra gente expor os filhos para esse falatório a respeito do marido ou da esposa de forma desrespeitosa. Não dá. Então, às vezes você comentar uma aflição sua, sei lá, financeira, né? A família teve sempre uma situação financeira boa. E aí, estão passando por um momento de aflição financeira. Você poder falar: olha, a gente vai precisar prestar mais atenção, estamos num momento delicado. Isso é importante, porque o filho vai se conectando com a realidade, vai se conectando, né, com aquilo que está acontecendo, que vai precisar cooperar, né, também financeiramente. E aí, você vai precisar começar a andar de ônibus, vai começar... Então, você
compartilhar essas aflições nesse sentido, tá tudo bem. Mas desde que você sinta dentro de você que você está falando com seu filho no seu lugar de adulto, né? O seu filho aqui, tá? Para que quando você começa a procurar o filho de uma forma, não, vem cá, você cuida de mim, você me dá o seu colinho, aí começa a ficar muito pesado, porque não é o lugar. A gente vai procurar amigo, a gente vai procurar terapeuta, a gente vai procurar, né, tios, tias, a mãe, o pai, enfim, recursos para que isso não fique, né, pesando demais nos meninos, tá bom? Uma outra pessoa colocou aqui, a gente tem que aceitar que nossos pais fizeram e nós fizemos, ou fazemos o melhor que podemos. Exatamente. Isso é fundamental, tá? Porque ninguém faz o que faz, mesmo naqueles casos mais difíceis e mais pesados, né? Eu sempre penso que é por um profundo adoecimento, né? Às vezes um adoecimento cultural de um tempo, às vezes um adoecimento emocional, psíquico grave, no caso, né, de mães e pais narcisistas, enfim, ou violência doméstica, tudo isso, né, vem de uma doença profunda. E aí a gente tem que entender que mesmo nessas situações a gente precisa sim dar limite, a gente precisa, né, dar um jeito de proteger o menor numa situação dessa e ao mesmo tempo entender que aquele adulto, aquela adulta estão profundamente adoecidos e feridos, né? Então tá todo mundo ali tentando fazer o melhor que pode e a gente vai precisar sim, né, dar um limite a isso e proteger da melhor forma possível, tá? Uma pessoa escreveu aqui, eu nunca imaginei que a nossa criança interior se mostrasse na relação com os filhos. Você descobriu isso? Tudo que eu falo aqui, né, o próprio livro que eu escrevi, vem da minha observação da minha criança interior, que eu chamava, né, de sombra, aqueles aspectos que eu falava, gente, mas da onde que veio essa reação? Da onde que veio esse estouro? Da onde que veio esse medo? Da onde que veio essa tristeza? E eu não entendia, então muitas vezes, quando eu pude atravessar essas questões, essas defesas que a gente chama de sombra, né? Que vem ali de um jeito que a gente, ai, que coisa constrangedora que eu tô me mostrando assim agora. E quando você atravessa, invariavelmente eu encontrava uma ferida emocional que eu passei, né? E aquilo no meu interior, obviamente, que não está bem resolvido, se mostra em todas as minhas relações. Na relação de casal, na relação com os amigos, na relação profissional e na relação com os filhos, tá? Tenho descoberto isso em mim continuamente e cuidado disso continuamente também. Uma pessoa escreveu aqui, surgem os chatudos. Imagina quando os adolescentes ficam daquele jeito que não querem mais saber da gente, que tudo é mico, né? Outra pessoa coloca aqui, a carência precisa ser cuidada até entre o casal, ou seja, os pais. Quando os pais não estão se relacionando bem, talvez por carência e falta de entendimento do outro, os problemas pioram com os filhos. Com certeza, porque os filhos são fruto daquela relação que está dando base para a vivência deles na infância e na adolescência, enquanto eles estão dentro de casa. Então, tudo isso afeta. Por isso que o autoconhecimento, o autoamor, o autocuidado é a maior benesse que a gente pode fazer na nossa vida e para a nossa sociedade, porque a gente encontra a nossa paz interior e a gente consegue promover paz nas nossas relações também, tá? Uma pessoa pergunta, muito legal, Daniela, como faço para adquirir o livro? Bom, vamos lá. Eu tenho alguns livros aqui, o meu primeiro livro é Um Abraço à Sombra, tá bom? Esse aqui já está na 4ª tiragem, ele também está em Portugal, nos Estados Unidos, está na Amazon, e tanto impresso quanto e-book, e está também em audiobook em português, tá? Esse livro já foi lançado em 2018 e até hoje ele está, né, vendendo bastante, que é um livro que eu falo desse meu caminho de cuidar da minha criança interior, de fazer esse abraço desses aspectos do meu ser, tá bom? É um livro muito legal. E aí, eu fiz 2 livros ligados a crianças, né? Um deles é o Ravi, O Espelho que Aprendeu a Brilhar, que é um livro de autoamor para crianças, tá? Um livro infantil, é mais para até ensino fundamental 1, mas eu faço trabalhos terapêuticos também com a criança interior dos adultos com esse livro. Ele é muito lindinho, foi ilustrado pela minha filha mais velha e editado, né, pelos 3 aqui.
E esse aqui é o 5º livro. Os outros 2 são livros que eu participei, entrevistando, enfim, profissionalmente, mas autorais são esses 3, que é esse que traz as 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. Estou aqui com você. Então, a gente conseguir estar efetivamente presente, junto, para que essa criança e esse adolescente possam elaborar a dor do trauma junto com o adulto, apoiando, tá bom? Esses livros todos estão na Amazon, tá? É só vocês entrarem lá para adquirir e tá também um link no meu perfil, tá? Se não tiver lá hoje esse link, com certeza amanhã vai estar, porque eu estava no período aí de lançamento da nova turma, que eles mudam o link que fica na minha bio. Mas, de toda forma, é só vocês entrarem na Amazon que eles entregam esses livros todos com 2 dias, tá bom? É só procurar por Daniela Migliari que vocês vão encontrar os meus livros lá, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Uma pessoa colocou as aflições sobre a dificuldade de lidar com a adolescência. Cara, adolescência eu tô descobrindo recentemente, né? Comecei a viver a pré-adolescência da minha mais velha, começou super cedo. Com 9 anos já veio assim, intenso, eu sofri demais. Nos 2 primeiros anos eu fiquei perdidinha e já era terapeuta, já tava, mas tudo é novo sempre, né, gente? A gente vai, meu Deus, né? Então, graças a Deus eu tive muitos recursos, não só terapêuticos, quanto espirituais também, para que eu conseguisse perceber o que estava acontecendo ali, tanto de projeção minha, da minha sombra e da minha menina ferida, da minha filha, quanto do processo próprio dela, né? Então, uma das coisas que eu entendi e que traz muito alívio é a gente entender a naturalidade do esforço que esses filhos estão fazendo para conseguir ir para o mundo, para conseguir, né, ir para a própria vida e conseguir sair da barra da saia de nós, mães. Não é fácil. Então, a raiva é uma dessas forças propulsoras para eles conseguirem se desgarrar. E aí eles começam a fazer essa antítese mesmo, né? Eu não quero mais isso aqui, eu quero isso aqui. Então, começa a ficar tudo errado, a mãe, o pai errado, a religião que a gente tem é errada. Se a gente acredita em Deus, eles param de acreditar em Deus. Começa a acontecer uma série de coisas, mas eles estão buscando essa diferenciação. E isso é o natural, tá? E também aquele processo que a gente começa a precisar lidar, por exemplo, de dar a eles, né, aquele acompanhamento, aquela vigilância, mas também começar a soltar homeopaticamente, né, confiando, trazendo responsabilidade. Vai começar a andar de ônibus agora, vai começar a sair para festinha, o que vai fazer? Então a gente vai preparando e capacitando, né, para que eles possam se autorresponsabilizar pelo julgamento, inclusive, de perceber o que é perigo, o que não é, como é que anda vestido na rua, como é que não anda, né, com quem que vai andar, em que festa que vai, que perigo que vai se expor. Ao mesmo tempo, o aprendizado envolve quedas. E se a gente for entrar nessa com expectativa de controle total, não, meu filho não pode cair, meu filho não pode errar, meu filho, né, fica muito pesado, fica muito sofrido, especialmente para eles, né, mas para os pais também é terrível. Então a gente precisa começar a desenvolver esse desmamar, né, que antes a gente era aquela lua cheia, aquela maré alta. Agora é o momento da gente se retirar e se tornar essa maré baixa e saindo um pouquinho, dando espaço muitas vezes para os pais entrarem, né? O pai, ele está muito ligado a essa fase da adolescência dos filhos. Às vezes os filhos querem, com as famílias que não têm mãe e pai juntos, casados, estão separados, quero ir morar na casa do meu pai agora, deixa aí, porque essa fase da adolescência é importante, tá? Com a energia do pai também, porque o pai, ele cuida muito, né, dessa conexão com o mundo, com a coragem de ir para o mundo, com a coragem de estar aí, né, encontrando coisas que a mãe fica... A mãe é casulo, ela tá ali segurando, só que se a gente virar aquele casulo para sempre, a gente vai acabar abafando aquela borboleta, entende? Então a gente conseguir abrir o nosso casulo também, ele vai virar também asas, né? Esse casulo se abre, a gente se abre em asas para essa borboleta voar e levar nela, nas asas dela, a impressão das nossas cores, dos nossos desenhos, das nossas forças, do que a gente está trazendo, né? Do que a gente trouxe, o que a gente pôde entregar, e agora a gente deixa, né, esse encontro com o mundo. Então,
É tenso, mas a gente vai precisar aí nesse momento construir uma relação de confiança nesses filhos. Inclusive nesses filhos com esses processos de sofrimento intenso, a grande chave que muda é quando a mãe e o pai param de se conectar com o medo e começam a se conectar com a confiança. Meu filho, eu confio em você. Eu sei que você está passando por esse processo, eu estou junto com você, né? Eu estou aqui com você, que é o título do livro, e eu confio que você vai encontrar a sua forma de entrar em contato com isso. Então eu trabalho cada uma dessas 9 posturas porque a gente precisa se cuidar, se acolher e acolher a nossa própria criança ferida para a gente ter condição de lidar com um processo desse, tá? Tem também, gente, uma playlist no meu YouTube todinha sobre essas 9 posturas, porque o livro, eu foquei muito assim em trazer essas posturas, ele é bem fininho, dá meia hora de leitura, ele é bem experimental, tem partes para você escrever, para você anotar como que foi aquilo para você. E aqui no final eu deixei um QR Code, onde tem esse lugar que leva lá para playlist que está no meu YouTube, onde tem as 9 lives de aprofundamento nas 9 posturas, porque o livro eu queria que ele focasse mesmo no essencial, na riqueza mesmo de cada uma dessas posturas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nossa, já passou 1 hora de live, não é possível. Não parece. Uma pessoa disse aqui: percebi a reação de uma criança interior ferida que era professora e vi na prática como fica visível e até parece com a reação infantil mesmo. Nossa, é muito interessante você estar falando isso, porque teve uma vez que eu tenho filhos gêmeos e eles estavam na escolinha e a professora tinha recebido uns brigadeiros de alguém, de presente e tal. E um dos meus filhos passou do lado, viu aquele brigadeiro, com a maior naturalidade, meteu a mão no brigadeiro e comeu. Paz. Essa professora ficou com 5 anos de idade também. Você comeu meu brigadeiro! Cara, mas ela deu um esporro no meu filho. Foi um negócio tão violento. E eu tava viajando com meu esposo nessa época. Quem viu essa cena foi minha sogra. Ela ficou tão impressionada de ver a professora nessa, né? Que no dia seguinte ela apareceu lá com uma caixa com 30 brigadeiros e quase me deixou lá com toda a raiva de vó, né? Aquela coisa. E entregou para a professora. Então, assim, gente, vem nas horas mais inconvenientes a nossa sombra. E essas questões da nossa infância espiritual, da nossa infância interior, da nossa criança ferida interior. Quando eu uso a expressão infância espiritual, que está nesse meu primeiro livro, né? Que é o Abraço à Sombra, aqui embaixo diz assim: encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual, que não é só aqueles conteúdos da nossa infância, que são também esses conteúdos que vêm às vezes, que são sistêmicos, que às vezes são sentimentos adotados, que às vezes são realidades culturais do nosso tempo, que às vezes são questões que estão nesse inconsciente coletivo, essas questões desconhecidas que a gente nem sabe de onde vem. Para quem acredita em outras vidas, enfim, não sei, a gente não tem como saber de onde vem, mas tem algo que vem de longe e que a gente muitas vezes vai precisar olhar e que vai aparecer no espelho mais doloroso e intenso, que é o espelho dos filhos, tá certo? Então, pessoal, já passou aqui 1 hora, mas assim, esse é um tema que traz inúmeras oportunidades de crescimento, de evolução, desde que a gente entre nele com tranquilidade, com humildade, né? E com um jeitinho assim de calma, é assim mesmo, faz parte, tá tudo bem. Porque um problema, especialmente de nós, mães, é que a gente sofre muito, a gente se culpa muito, sabe? E aí a gente fica numa sensação assim de, poxa, eu podia. Mas calma, porque os filhos também vão crescer com as nossas incoerências, com as nossas insuficiências, com as nossas faltas, com os nossos excessos. Eles também vão aprender a lidar com as coisas de um determinado jeito, né? Lógico que eu tô falando aqui daquilo que é emocionalmente, socialmente, né, de uma forma, né, aceitável. Não estou falando aqui daquelas violências absurdas, né, que aí realmente precisa algumas vezes intervir, porque pode ser que tenha um adulto ou uma adulta profundamente adoecidos, né, e vai precisar cuidar, né, dessa criança de alguma forma.
Então, gente, é um tema riquíssimo. Quem quiser depois, né, tem essas playlists no meu YouTube, mas eu sigo fazendo essa sequência de lives, que são lives para trabalhar a gente, né, nós mulheres, de menina ferida a mulherão, nesse sentido de eu viver a minha autenticidade, a minha história, a minha possibilidade de ser quem eu sou, de dizer o meu sim sim, o meu não não, de encontrar a minha humanidade, de cair e levantar, mas de estar todos os dias buscando esse adultecer, buscando acolher e cuidar eu mesma da minha criança ferida, ao invés de eu ficar passando essa conta para os meus filhos pagarem, para o meu marido pagar, para minha esposa pagar, né? Porque isso vai detonando as relações, vai detonando os casamentos, vai pesando sobre os filhos e às vezes detona a relação quando a gente chega na vida mais velha. Os filhos não aguentam, porque a gente está, né, tão pesado, demandando tanto que o filho quer mais a distância, né? Então, a gente precisa ter calma, entender essa fase desse afastamento. Às vezes na vida adulta também vai precisar de um afastamento para que eles comecem a encontrar, né, esse caminho de volta para casa. E a mãe, que já esperou ali 9 meses, né, o pai esperou junto também, a gente percebe, mãe e pai esperam, sempre esperam o nosso retorno mais amadurecido. E são muitos retornos, tá, gente? São muitas voltas nessa espiral, porque não é brincadeira. E eu digo que é uma das relações mais proveitosas e mais que fazem a gente crescer, né, de maneira intensa, que é nessa percepção da gente ficar ligado e percebendo, pera, agora que eu tô falando com meu filho, eu tô falando da adulta em mim, ou quem tá falando aqui é a minha menina ferida, é o meu menino ferido, né? Eu posso ficar me dando tanto espaço assim para ficar o tempo inteiro falando com eles desse lugar? Poder eu posso. Agora eu sempre tenho uma escolha para eu ir além no meu próprio caminho e poder permitir que, uma vez que eu vou além, é como aquela corrida de bastões, eu passo ali ela mais adiante, então meu filho vai poder ir mais adiante também, né? Então, é uma escolha que a gente tem de crescer, de evoluir e de trazer um novo repertório, né, pra gente. Porque os nossos pais foram até onde eles puderam, a gente também só vai até onde a gente puder, mas enquanto houver vida, enquanto houver ânsia da vida por si mesmo, da gente viver e da gente se melhorar, os maiores beneficiados vão ser os nossos filhos e, obviamente, a vida em sociedade, a vida em comunidade, né? Então, é uma grande oportunidade a gente trabalhar nos filhos que a gente vai entregar para o mundo. E uma última coisa que eu queria falar, não quero terminar essa live sem falar sobre isso. Eu fiz uma recomendação esses dias aqui no meu feed de um filme chamado Palmer, né? Que fala de um homem que, quando era menino, a mãe não conseguiu ficar em casa, precisou ir embora, deixou ele com 5 anos e o pai morreu na adolescência. E aí ele encontra um jovem, né, um menininho também, que ele acaba cuidando desse menino e ele percebe que quanto mais ele cuida desse menino, ele está também cuidando das suas próprias feridas, do menino abandonado que está dentro dele. Então percebam que aquilo que te faltou dentro de casa, muitas vezes ao entregar para o seu filho, para a sua filha, você está tendo a chance de curar a sua menina, o seu adolescente, que às vezes porque a mamãe ou o papai estavam profundamente adoecidos, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, não sabemos, né? Mas a gente, ao cuidar dos nossos filhos, a gente está cuidando da gente também, né? Da gente poder se alegrar, por exemplo, poxa, meus filhos estão podendo conviver com o pai, se no caso de uma pessoa que não teve convivência com o pai em casa, e poder falar, nossa, olha aí que interessante ter pai, que bonito, né, que eles podem ter pai. Então, lógico que às vezes a criança interior na gente fica com inveja, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode acolher isso aqui e falar assim, não, olha melhor, né? Você também está vendo, está vivendo essa experiência, você pode se curar observando os seus filhos tendo um pai presente, carinhoso, amoroso, enfim, é só um exemplo que eu estou dando, né? Mas se você, por exemplo, conseguir dar algo diferente para os seus filhos, você também está dando para si mesma e para si mesmo. E essa é uma belezura que a vida nos traz, que nesse filme trouxe a história desse homem que encontrou um rapaz que nem era filho dele. A vida trouxe essa chance de conciliação e ela sempre traz pra gente. E muitas das nossas encrencas interiores a gente vai conseguir
espelhar e ver nos nossos filhos, para que a gente possa se amar mais, se perdoar mais, né? E se gostar mais e se curar mais. E quem precisar conversar sobre isso, eu faço também atendimentos de constelação familiar, tanto individuais quanto coletivos aqui em Brasília, tá? Tô pensando também em levar esse curso, essa vivência de Menina Ferida Mulherão para outras cidades. Então, se em alguma cidade você tiver ali um grupo de mulheres e você tá, né, querendo, interessado em levar esse trabalho para aí, fala comigo no direct. Eu respondo todo mundo, tá, gente, no direct, que precisar também de um atendimento individual, ou online, ou presencial aqui em Brasília. Eu fico à disposição de vocês para acompanhar, né, esses casos também que algumas vezes precisa de um acompanhamento, porque às vezes o filho, a filha está muito mal, né? E lembrem-se também, gente, de enviar essa live aqui com esse aviãozinho para pessoas que vocês saibam que podem se beneficiar desse conteúdo, tá bom? O filme se chama Palmer e ele tá no aplicativo da Apple TV Plus, tá? Vale assistir, ele é maravilhoso. Eu não sei se ele tá em outras áreas, em outros aplicativos, em outros streamings, mas esse aí tá, eu tenho certeza que tá na Apple, maravilhoso, tá bom, gente? E gratidão mais uma vez pelo tempo, pela escuta. Essa live vai ficar gravada e ela vai também para minha playlist que tá no meu YouTube, chamada de Menina Ferida Mulherão, mas eu também vou jogar dentro da playlist de relação com filhos, de constelações familiares, e lá no meu YouTube tem uma série de temas onde eu converso, né, com pessoas incríveis e temas também maravilhosos do nosso dia a dia. Ali, um cadinho de cada dia, assim, do que a gente pode usar para ir trazendo mais leveza para o nosso processo de autoconhecimento, mais humildade, mais aprendizado, mais tranquilidade, tá bom? Então é isso, muita paz no coração de todos vocês. Fique com Deus e a gente se encontra nessa sequência de lives, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.